Parararara, parararara, parararara. Espírito, agora posso fechar isso. Glórias a Jesus Cristo. No livro de 1 Coríntios, no versículo, aliás, capítulo 2, versículo 12, diz a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo, que é Deus, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Preste atenção. O Espírito Santo, através de Paulo, está a dizer aqui que nós, os filhos de Deus, os nascidos de novo, não recebemos o Espírito do mundo. A mensagem quase a mesma que eu preguei há dias, que existe o Espírito de escravidão e o Espírito da adopção. O espírito da escravidão traz consigo medo, mas o espírito da adopção para filhos traz consigo coragem, atitude, de revolta, determinação, tudo isso aí. São virtudes buscadas e a gente achará. Ele disse, nós temos o espírito da escravidão para outra vez estarmos com medo, mas recebemos o espírito da adopção de filhos. Por isso, nós mesmos clamamos Abba Pai. Agora, o mesmo Paulo, nesse livro, está a dizer que nós, os crentes, nascidos de novo, não crentes falsos, não recebemos o espírito do mundo. É o mesmo espírito da escravidão. É o mesmo espírito imundo. Mesmo espírito que opera aos filhos rebeldes desse mundo. É o mesmo espírito que opera debaixo desse céu a homens e mulheres que andam na direção contrária à palavra de Deus. Receberam o espírito do mundo. Por isso eles amam o mundo. O espírito do mundo lhes incita, lhes convence, lhes força, não digo lhes obriga, lhes força, lhes convence, lhes estimula, incita, lhes tenta, tudo isso, a viverem, a amarem o mundo. E assim, o mesmo espírito é um espírito de cegueira, que cegou o entendimento deles. E eles não podem entender as coisas de Deus. Eles não podem entender o fim deles. Por isso eles são como porcos. Os porcos estão sempre olhando para baixo, que significa são apaixonados do mundo. São apaixonados das coisas desta vida. Eles não têm o entendimento do alto, que mostra que as coisas desta vida vão passar, assim como os céus e a terra. Eles não têm o conhecimento da palavra de Deus, que lhes mostra que existe uma vida além morte. Eles não têm o conhecimento que existe condenação eterna e também vida eterna. Por isso são porcos, estão preocupados com não o amanhã, com o hoje. Eles têm medo do amanhã. Têm medo do amanhã.
porque são do mundo. Mas nós não temos medo de nada, porque não temos o espírito de escravidão. Mas aqui, agora Paulo está a dizer que nós recebemos um espírito que provém de Deus. E quem tem o espírito que provém de Deus, Paulo está a falar, assim poderá conhecer o que lhe é dado gratuitamente. Não pensa que é só recebendo revelação. Entendimento, revelação. Também revelação. Ok? O entendimento na palavra de Deus. Os que têm o Espírito do Senhor têm um entendimento aguçado, exato, nas palavras de Deus. Mas os que não têm o Espírito do Senhor e têm o Espírito do mundo, não podem perceber nem entender nada essas coisas. Porque a palavra de Deus, sendo ela espiritual, somente os que têm o Espírito de Deus poderão compreender e entender ela. Mas os filhos desse mundo não entendem, eles vejam tudo ao averso. Por isso estão a pregar o contrário. Estão a pregar o que eles não sabem. Falam o que eles não sabem. Atropelam o que está escrito aqui. Por falta do Espírito de Deus. Mas nós recebemos o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer. O mesmo Espírito é que nos faz conhecer o que nos é dado gratuitamente. Quer através do entendimento da palavra escrita, quer através da revelação de Deus. Mas quando se fala da revelação, nunca e jamais contrariando o que está escrito. Por isso, toda revelação que contradia, que ofende, que maltrata, que atropela o que está escrito, não provém do alto. Não é da verdade, é da mentira. Ok? Deus vela pela sua palavra para cumprir. Amém? E fiel para cumprir as suas palavras. E não mente. A palavra já foi dita. A revelação é vir falar o que ele já falou. Vir dar o entendimento no que ele falou. Vir revelar o que ele já falou que os homens não entenderam. Ou não conheceram. Se vier uma revelação longe, contrária à palavra de Deus, isto é, que choca, que contradia, que se opõe à palavra de Deus, isso não é de Deus. Por isso o povo está a aceitar nas falsas revelações, porque eles é que querem. Digo eles que querem porque não querem se esforçar para entender a palavra. Isto é, largar o mundo e assim receber o Espírito do Senhor e terem luz, colírio nos seus olhos, para deixarem de ser cegos, para andarem de dia e não à noite. Mas se você não buscar a face do Senhor até achá-los, isto é, receber o Espírito do Senhor, você é um cego, todo o teu esforço também vão. Aí você depois que vai ter zelo. Vai ver na religião, tem zelo. Tem religiões muito zelosas, mas o mesmo zelo gerou morte, porque não houve entendimento. Zelo sem entendimento. Pessoas zelosas, como Paulo. Paulo era um zeloso, segundo a lei. E veja, perseguiu Deus com o zelo dele. Por quê? Porque não tinha entendimento. Por isso, agora ele vem e diz que o fiz na minha ignorância. Uma coisa é ser ignorante e outra coisa é ser inocente. Todo que comete pecado, ainda que é na ignorância, não é inocente. Mas quando Deus vem para punir, para julgar, ele leva em conta também a ignorância. O culpado ignorante, ele é castigado, mas com menos açoites, por causa da ignorância. O culpado que não é ignorante, isto é, que sabia
a vontade do Senhor e não fez, com maiores açoites e açoitado. Mas todos são açoitados, porque são culpados, porque não são inocentes. Um é um culpado consciente e outro é um culpado inconsciente, ou então ignorante. Mas, quando nós recebemos o Espírito do Senhor, o mesmo Espírito, ele começa a trabalhar em nós para nós conhecermos o que nos é dado gratuitamente por Ele. Isto é, conhecermos as promessas do Pai, conhecendo Ele com entendimento, porque muitos as conhecem sem entendimento. Na letra, na carne. Com entendimento. E depois disso, também, o mesmo Espírito nos revela o que já está escrito. Não o que não está, o que está escrito. Porque nem sempre, porque está escrito, nós entenderemos. Por isso precisamos do Espírito Santo para nos aclarear, para nos iluminar, para nos revelar, para nos dar um entendimento aguçado a respeito de uma matéria. Toda promessa que o Espírito Santo te der, vais encontrar que já está escrita. Ele já existe. Toda revelação que o Espírito Santo te der, ela já existe como promessa. Aleluia. Diga amém. Mas vocês estão a me ouvir mesmo? Estão a entender? Agora, homens sem o Espírito do Senhor querem se esforçar para interpretarem a Bíblia. Para entenderem a Bíblia. Para conhecerem a Bíblia. Não é possível. Por isso nasceram as teologias, que são psicologias e filosofias. Entenderam? São homens corruptos, homens obscurecidos no entendimento, cegos, que inventaram essas letras humanas. Diz que a palavra, a ciência que estuda Deus. Quem é que disse que o homem tem que inventar uma ciência para estudar Deus? Quem é que disse que Deus se descobre pela ciência? Deus se conhece pela sua ciência. E a ciência dele é a palavra. Acabou. Esta é a ciência de Deus. Os seus mistérios. Os enigmas. Aleluia. O seu conhecimento. E Paulo disse, até que todos cheguemos aos pastores que estão aí da religião, vão ter muita matéria para ir enganar o povo. Muitos títulos. Como é? Muitas pregações. Tem pregação de um mês. Até que todos, não é todos os moradores da terra, os filhos de Deus, cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. E o conhecimento do Filho de Deus, como já vos falei, é muito profundo. Já conhecemos e temos que prosseguir em conhecer. Isto temos que continuar a conhecer, a explorar, a buscar, para conhecer mais. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Teus caminhos são insondáveis e os teus juízos são inescrutáveis. Sim, é muito profundo. São profundas as riquezas de Deus. Então, é assim que ser um espírito é uma brincadeira. Eu atropelo a própria verdade. Por isso, está-se a cometer atrocidades em nome de Deus. Como mais ou menos, o falso profeta vem e diz que recebeu uma revelação que eu vou deixar a minha mulher para casar contigo. Deus me revelou, tem que deixar a minha mulher para ficar com a irmã fulana. Uns vão mais longe ainda, mais longe ainda. Sabe dizer quem? Deus me revela, temos que passar a noite juntos. Por falta de conhecimento, aquela pessoa vai ser enganada por aquele adivinhador falso. Porque se ele tiver conhecimento, ele sabe que aquela revelação é da parte do Senhor. Porque Deus jamais contradiz a sua palavra. Deus jamais viola a sua palavra. Deus jamais atropela a sua palavra. Deus jamais peca contra o que ele estabeleceu. Porque violar, quebrar o mandamento, a palavra de Deus é pecado. E Deus não é pecador, não.
Santo, 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 Senhor Deus do Universo, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Sede santos como é santo o Senhor. Oh, esse é o nosso Pai, é santo, que vela pela sua palavra, para cumprir. Então, por isso, o Espírito Santo nos tem revelado, nos tem feito conhecer o que Ele nos tem dado gratuitamente, ou que nos é dado gratuitamente. Por isso, nós sabemos o nosso fim. Todos nós que somos nascidos de novo, conhecemos o nosso fim. Sabemos como vão terminar as coisas. Sabemos para onde nós estamos aí. Nós não somos cegos que estamos a ser guiados pela mão do trem e não sabemos de onde estamos aí. Não, nós temos a visão do alto. É isso que Jesus falou aos seus discípulos. O dia não tem 12 horas. Aquele que anda de dia não tropeça. Nós estamos a andar no caminho e de dia. E estamos vendo todos os perigos, buracos, pedras. E por isso estamos andando firmes, conscientes, conhecendo o que nos é dado gratuitamente. Nós sabemos que se nós não tivermos dinheiro agora, Deus prometeu que Ele iria nos sustentar, iria nos dar provisão. Nós sabemos que se a noite for difícil e longa, as noites se tornam mais longas por causa do sofrimento. Nós sabemos que pelo amanhecer virá alegria. A mulher estéril, ele sabe que a promessa de Deus diz que a estéril seria mãe de filhos. E ele esperará com fé. Alguém vai dizer, mas eles também sabem, os religiosos. Sim, conhecem como informação. Alguém lhes falou isso. Lhes falaram que na Bíblia está escrito. Não é que eles não leram. Eles leram, mas eles falaram. Porque não vivem o Evangelho. Não têm o Espírito do Senhor. Então é a letra que vai lhes matar. É a carne que para nada aproveita. Porque não tem o Espírito para vivificar todas as coisas. O Espírito é que vivifica todas as coisas. E assim terminam frustrados, blasfemando contra Deus. Mas aquele que tem o Espírito do Senhor pode padecer. A recompensa virá. E aqui. E ele sabe que ainda que eu não for recompensado aqui, a maior recompensa está no céu. É muito forte. E isso traz uma energia muito grande, combustível. Porque alguém, glória a Deus, como Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, diz o escritor de Hebreus, que quem se comportou daquela maneira é porque estava a buscar uma outra cidade melhor que aquela. Mesmo tendo recebido Canaã por herança, mas não possuíram ela. E não murmuraram, não se queixaram, não se frustraram, não se enfraqueceram e habitaram nas tendas. Os três, na mesma promessa, mesmo tendo recebido a promessa, mas não reclamaram Canaã. Sabe por quê? Porque sabiam que existia uma melhor Canaã. E por isso trabalharam para esse Canaã. Ou então Moisés, que viu o invisível. Isso é a sabedoria do alto. Creu num Deus que pode todas as coisas e desprezou o século presente, ignorou o pecado e os seus benesses. Tem benesse? Tem. O pão roubado e comido em oculto é doce, mas descerá pedras, areia na boca. Na boca vai terminar com amargura. O sexo em pecado é doce. As riquezas roubadas são doces, mas vão terminar amargas. Então, por isso, nós temos o Espírito, não do mundo. O Espírito Santo que é proveniente, que provém do alto. E assim, o mesmo Espírito nos tem feito conhecer aquilo que nos é dado gratuitamente por Deus. Viu? A gratuitidade, que é a graça de fazer parte do Evangelho.
O Evangelho é o Evangelho de graça. Graça não significa viver em pecado para ser perdoado. Ir para o céu de pecado. Graça é o pecador que se arrepende para ser perdoado. Não somente o dom da vida é gratuito e também as mesmas bênçãos. Mas o homem que recebeu a graça vai se esforçar para buscar a face do Senhor. Com qual finalidade? Para permanecer na graça, no reino. Porque tem inimigos que querem que você saia desta graça para te oferecerem uma graça barata, falsa. Então precisamos nos esforçar, buscando a face do Senhor, não comprando as bênçãos. E o Evangelho deve ser dado de graça. E se o próprio Evangelho é de graça, então os benefícios dele também são de graça. Ai, mas eu vi uma tua mensagem, você pregou que temos que comprar o ouro provado no fogo, que é a palavra revelada. Temos que comprar o colírio, o vestido branco, que é o Espírito Santo. Como é isso? Isso não é contraditório? Não. Você não compra a salvação. Você não compra a palavra. Você busca Deus, pagues um preço para buscares a Deus, para você receber a revelação de Deus. Isso é outra coisa. Ainda assim, Ele te deu gratuitamente. Você não foi trabalhar, pagar dinheiro para Deus te dar, não sei como é. Não. Eu tenho que orar, tenho que jejuar, tenho que fugir o pecado, que é um sacrifício também. Fugir o pecado também é um sacrifício. O sacrifício da renúncia. Ok? Da abstinência, renúncia. Não amar a vida até a morte inclui também fugir do pecado. É um sacrifício. Adorar a Deus é um sacrifício, como David chamava, sacrifício de louvor. Então, esse sacrifício existe para buscar a face do Senhor. Esse esforço. Mas ainda assim, tudo que você vai receber é gratuito. Porque nada você faria que te dava direito a nada. Se não houvesse graça. Mas ainda assim temos que fazer. Mas não se contradia? Não tem contradição nenhuma. Só um ímpio é que não vai entender isso. Um ímpio que não quer largar a impiedade. Já vem, olha aí, já está com a mente cauterizada das suas teologias, que vai duvidar disso. Mas quem o Espírito Santo tocar, despertar ele, já era. Vai entender. Aconselho-te que de mim compras ouro provado no fogo, palavra ou então conhecimento revelado. Colírio, vestidos brancos para que a tua nudez não apareça. Sim, o Espírito do Senhor Jeová. Ok. Pai do Senhor. Amém. Olha, como estou a fazer live, quando terminar eu vou já abrir lá. Não vou fazer mesmo agora, quando terminar. Depois vou te mandar mensagem. Amém. Contigo, meu auxiliar. Então, feito isso, o amor que me libertou, o amor a minha alma salvou. Então, você vê, pelo Espírito do Senhor, nós temos recebido, conhecido, falei recebido como falam os que da falsa profecia. Eu recebi, nunca receberam sempre do diabo. Eu recebi da parte de Deus. Qual da parte de Deus? Temos conhecido o que nos é dado gratuitamente, viu? É a graça. Por isso toda a igreja que está vendendo as coisas, tudo é do diabo.
louvor. Ai, volta aí no monte. Está a voltar no monte, viu? Quando o homem é verdadeiro, continua a falar o mesmo. A mentira você fala, depois você fica engarrafado, não consegue mais falar. Você já entraste também? Alione Neto. Então, tá tudo bem? Hã? Veja só. Falei no monte. Muitos disseram, isso aqui... Todos começaram assim, até me tiraram exemplo. Existiu o Paulo Júnior, olha, o Paulo não sei quem. No Brasil teve um pregador. Sabe como ele terminou? Fazendo as mesmas coisas que ele negou um dia. É verdade, eu concordo. Que houveram homens que pregaram contra o adultério e adulteraram. Homens que pregaram contra as drogas tornaram drogueiros. Homens que trocaram, pregaram contra o homossexualismo, bateram com o homossexualismo, se tornaram homossexuais. Homens que bateram contra a idolatria se tornaram idólatras. Eu concordo com isso. Mas esses não se tornaram idólatras ou pecadores porque eles pregaram contra o pecado. É porque eles pecaram contra o pecado e não se aprontaram para o contra-ataque. O contra-ataque do inimigo. Por isso, foram tentados. E caíram em tentação. E o inimigo os envergonhou. Como um dia eles o afrontaram. Ou ele, não sei quem é esse pastor ou pregador, o afrontou, revelou as suas obras, desmascarou o mundo. Então o inimigo vai dizer, eu vou mostrar ao mundo que você vive o que você pregou contra Deus. Que é para envergonhar não somente a pessoa e o mundo blasfemar o nome do Senhor. Ouviu? Oh, não é esse o pregador que pregava contra o pecado? Contra a prostituição? Agora como é que é? Traiu a mulher dele. Não é esse o pregador que pregava contra o álcool? Agora bebe. Não é esse o pregador que pregava contra a mensagem da prosperidade? Agora prega dinheiro. Principalmente nessa aqui. O que mais lhes agarraram é esse. O dinheiro é terrível. Muito menos sexo, pecado como idolatria. Não, dificilmente alguém pregou contra Maria depois se tornou adorador da Maria. Mas pregaram contra a prosperidade, contra a mensagem da prosperidade, a mensagem das bênçãos no seu todo. Depois se tornaram isso. Se tornou vexame. Oh, mas ele pregava, sim, porque não tinha estrutura para suportar depois o embate que viria. Mas nós temos. Sabe por que estou a falar isso? Eu gravei uma mensagem no monte e eu disse assim, vender disco, vender livros, vender pregações, vender louvor, adoração, mensagens, pregações, ensino, qualquer coisa é pecado. É vender a palavra, é vender o Espírito Santo. E muitos duvidaram, acharam que é o meio que eu tinha arranjado para me promover. O homem estava ofuscado, ninguém lhe conhecia, então usou a inteligência. Tem que chocar, tem que bater, tem que atacar para ser conhecido. Quem faz isso, depois de conseguir seus objetivos, se acomoda, se verga, até pede desculpa. Parece que é o Marco Feliciano que foi pedir desculpa ao Raul Gil. Quando era emocionado, e ainda é, porque todos são emocionados, e foi lá dizer, olha, Raul Gil está vendendo. Aí ele falou a verdade, mas com emoção. Um gigante, um gafanhoto queria atacar um gigante das trevas. Uma pulga quer enfrentar um satanista. Uma maçom de alto calibre. É o que dá. Raul Gil. Vocês sabem que eu gosto muito de Marcos, até hoje. Mas a verdade, temos que falar. Até hoje. Marco Feliciano.
Será que vai chegar a ele e vão lhe dizer, olha, o homem disse que gosto bué dele? Sim, eu nunca neguei isso. Então, depois vai que? Vai, disse assim, portanto, vocês se entregam os vossos filhos para irem fazer concurso, não sei de quê, para serem promovidos por Raul Gil, você não sabe que eles têm vendido a sua voz a Satanás. E é verdade. Mas quando lhe pressionaram, se tornou igual a eles, entrou no comunismo. É isso que os angolanos estão a me pressionar para entrar no grupo. Eles querem que eu faça parte do grupo dos falidos, o Vale dos Caídos. Eu nunca vou entrar aí. Resistam isso. Se vocês estão a esperar que eu entro, alguém me falou agora aí uma revelação. Que o filho da perdição lhe disse, olha, vai se levantar outra vez as plataformas para empurrar todos lá. Não, sim, empurrar todos os filhos do cachorro. Tem que ir lá na mãe para lhes apacentar. Eu não. Eu? Plataforma? Esquece isso aí. É melhor não pregar evangelho, fechar a igreja, do que se associar entrar no Vale dos Caídos e ser irmão dos ímpios. Não, eles sabem. Também eles quando estão fazendo, vocês sabem, comigo isso não funciona. Agora eles sempre tentaram, né? São obstinados, esforçados. Não desprezamos os ardis dele. Então, mas quando já se tornou assentado na mesa da Jezabel, e esses jornalistas são terríveis, e cobraram, como é que é? Se hoje falarias a mesma coisa que você falou ontem, do Raul Gil e tal, o que é que tu diz hoje? Dizes agora hoje, porque já é parceiro do mundo, do sistema, já não pode mais falar mal do sistema. Só fala mal do sistema quem não é do sistema. Se você está dentro do sistema, vai falar mal do sistema agora. Vão te matar. Vão te envergonhar. Vão expor você. Então, agora olha o que ele falou, Marco. Eu era criança, era menino. Hoje não falaria isso. Agora elogiou. Tem feito grande trabalho. Tirando famílias na pobreza. Vancacancano é... Muitos meninos saíram do anonimato por trabalho dele. Eu era um emocionado. Não, você não era. Eis. Apesar que eu te gosto bué, mas o te gostar bué, isso não significa nada. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Me lembrei disso por cada mensagem que eu preguei no mundo. Dos cantores gospels, pregadores que vendem os discos, livros, mensagens, cobram dinheiro para ir pregar, cobram dinheiro para ir cantar. As pessoas para entrar têm que pagar bilhete. Meu amigo Dito Maranjal, ele disse assim, eu tenho que pagar para ir adorar? Eu falei, verdade, Dito Maranjal. Eu vou pagar dinheiro para ir adorar o meu Deus. Isso é falta de respeito. Então eu vou lhe adorar na minha... Olha o Dito dizia assim, eu vou lhe adorar na minha casa, é? Eu vou fechar a minha casa, vou cantar as minhas canções, vou adorar, vou me prostrar, pagar dinheiro para ir adorar. E eles vêm sempre com desculpa, não, mas os emolumentos, os encargos, quem te mandou para você ir lá naquele salão aí para você cantar? Vai na igreja ninguém vai pagar nada. Também você não vai pagar nada na igreja. Ouviu? Querem enganar os menos atentos. Quantos anos passaram desde que eu gravei esta mensagem? Na boca de um ímpio. Entrevistado na boca de um inimigo. De um agente. Quantos anos? Vendemos quê?
Saímos da gratuidade? Nada. Continuamos firmes na mesma mensagem. Continuamos a oferecer a graça de Deus. Não realizamos shows gospel. Tem um miúdo aí, mas não vou falar dele. É melhor parar, meu moço. Tinha colocado no meu coração, não falaria dele, porque ele anda à espera que eu falo dele também. Não tem, mas ele vai saber. Ele estava para falar de mim. Não tem shows gospel na externa. Não tem concertos, nem seminários, nem conferências, nem nada. Tem reuniões. E acabou. Ou uma reunião para evangelizar, pregar ou ensinar. Não importa se é dentro ou fora, na rua, na avenida, no quintal, na mata, no monte, no palácio, no hotel, na favela. Importante são os homens. Lugar não influencia. São os homens e a palavra. E acabou. O alvo da mensagem, da pregação, são os homens. O lugar não difere nada. Se é num lugar climatizado, num bom lugar, num lugar humilde, num lugar ruim, num lugar mais ou menos. Não importa isso. Agora eu também não sou ignorante e que diz, eu não posso pregar numa catedral. Para que na catedral? Ai, nós somos o templo do Espírito Santo, então nós temos que ficar fora. Jesus não pregou no... Quem disse Jesus não pregou no templo? Quantas vezes ele esteve no templo a ensinar? A primeira mensagem dele se ensinou aonde? Pregou, aliás, aonde? Não foi na sinagoga? Quando ele falou até que se cumpriu entre vós essa escritura. Então, as pessoas falam, isso que eu falei, eu falo do Espírito Santo, se tornam zelosos, mas sem entendimento. Quer dizer que quem prega numa casa bonita, Deus não vai estar lá. Tem que ser na favela, tem que ser num quintalão, cheio de lixo. Agora os outros também dizem, quem prega num lugar assim, abandonado, Deus, um Deus rico vai aceitar que você... Não, tem que ser na catedral. Não, é mentira. São os homens que Deus quer. Paulo disse, eu não estou a vir buscar o que vocês têm, mas eu busco vocês para Deus. Aleluia. Se é num estádio, se é numa... Como é que é? HCD, como é que é? Aí no centro de conferência de Talatona, se é fora, se é na capela, se é na sinagoga, se é na catedral, se é na rua, se é no deserto, na praia, isso não pode, não influi nada. Esquece isso. Aleluia. Mas uma coisa eu sei, o evangelho é de graça. O dia que eu mudar a mensagem, já não sou de Deus. Resistam isso. O dia que eu pregar o que eu estou a contrariar agora, GCTA, chama-se, não é HCT, como é que é? G como? HCTA, não é GCTA. HCTA. Então, o dia que eu pregar o dinheiro, cobrar dinheiro, vender as coisas de Deus, vender o azeite, vender a água, escrever livros para vender, fazer vídeos ou gravações para vender, discos, diz que é para a obra do Senhor. Não, o dono da obra vai se responsabilizar da sua obra. E ele estabeleceu a regra para manter a sua obra. Acabou. A regra que ele estabeleceu é que ele usa. Viu? Se ele quiser violar, não é violar a sua palavra. Fazer milagre, ele faz. Se ele quiser me entregar hoje $1 bilhão, ele me entrega. Do nada, vai aparecer. Se ele quiser. Mas não é isso que ele vai fazer. Não. Se ele quiser, faz. Se quiser usar o homem mais rico do planeta Terra, eu duvido que ele não vai vir me procurar aqui. Ele aparecer, amanhã mesmo você apanha avião, vai em Angola, tem lá um apóstolo chamado Marcelino Mário Bento, procura ele, diz que eu que te mandei, ele depois transfere metade do teu dinheiro na conta dele.
para ele pregar o evangelho. Quem que disse que ele vai dizer não? Quem? Mas não vai fazer isso. Por isso ele estabeleceu a regra do povo trazer as suas ofertas no altar de Deus, para que os que vivem do altar comam do altar, o que é sagrado. E acabou. São regras. Se ele quiser tirar o dinheiro do peixe, tira. Se ele quiser encontrar na conta bilhões de kwanza, vai. Nem o dono do banco vai perguntar como é que esse dinheiro entrou. Nem vai fingir que não viu. Vai ficar com medo. Por isso que é Deus. Se ele quiser hoje mesmo falar ao presidente da República de Angola, olha, constrói igrejas em todas as províncias, grandes templos, onde os meus servos vão pregar o evangelho. Ele vai fazer. E a correr. Não pense que vai consultar alguém, ao homem ou alguém. Não. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Agora, tem pastores que estão a orar para se encontrar com o presidente, para ter contato com não sei quem, para o rico vir para a igreja. Não. Eu tenho que orar para ter Deus, para Deus me ouvir, para ser forte no espírito. Tenho que me fortalecer no Senhor. E Deus vai fazer o que Ele quiser. Não estar a esperar que venha o homem mais rico, pai. Isso é mensagem do coaching. E for enganando as pessoas para eles tirar o dinheiro dos pobres. Eu orava, ouvi essa mensagem do quem? Do falso mestre americano, quem? Me falam aí, aquele que tem câncer agora aí. Eu sei. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Tem um pregador aí que escreve muitos livros. Quem é? Preciso aprender a confiar. Pronto, depois o nome vai, o Espírito Santo vai revelar. Ele diz assim, que ele orava para Deus trazer não sei quantos milionários na sua igreja. E ele disse que já tinha na altura, parece que metade dos milionários dentro da igreja dele. E ele disse que estava a continuar a orar para que Deus completasse o número que ele havia pedido dos milionários. Mentira. Aquilo é para tirar o dinheiro de você, o pobre. E muitos pregadores começaram a imitar eles. O Mike Murdock. Muitos ministros aqui do meu tempo pediam a Deus para mandar milionário. Atendo com nomes e tudo. Manda a fulana. Manda o engenheiro não sei quem. Manda a engenheira. Manda a mamã, a dona. Pai, manda a dona Ana Paula dos Santos para a nossa igreja. Senhor, toca nela. Toca Jesus. Toca na Tizé. Toca na Isabel. Toca no Manuel Vicente. Toca no General Fulano. Toca. Para quê? Você pensa que Deus depende deles? Deus não depende de ninguém. Você deve depender de Deus, acabou. E Ele não depende de ninguém. Ele faz o que Ele quiser. Ele estabeleceu as suas regras. E diz o profeta, o tempo e o modo pertencem a Deus. No tempo aceitável te ouvi. No dia da salvação te socorri. E você não deve escolher nem o tempo, nem a forma como Ele vai te abençoar. Isso. Não sei da mensagem. Estou na mensagem. A falta do Espírito Santo se cometeu essas loucuras. Entenderam tudo ao contrário. Por isso, nós conhecemos antes as coisas que nos serão dadas através da palavra de Deus. Através da revelação e do conhecimento da palavra. Vê, por exemplo, eu estava
no monte. Eu sabia que iria no Sequel. E a casa, as paredes eram muito brancas. Uma mesa muito bonita e cama muito bonita. Eu vi essa casa. O Senhor já estava a preparar aquele lugar para mim, que Ele me entregou gratuitamente, mas já me tinha revelado. Parece que já começa já os meus testemunhos das promessas, experiências e que eu tive, que das coisas que eu vou terminar a mensagem mesmo assim, com o testemunho da minha vida, que é verdade que Ele nos tem revelado. Não somente o que nós conhecemos está escrito, como a salvação, a vida eterna, o céu, o arrebatamento e tudo que vai acontecer, a vida com Jesus Cristo, na cidade onde Ele foi preparar lugar, mas tem nos revelado também promessas que estão escritas aqui de coisas que Ele vai fazer na nossa vida. Eu sabia que iria no Sequel. Por isso, quando eu saí, sem saber onde eu ia, fui para o hotel, e a Sônia perguntou, para onde? Eu falei, para Sequel, porque eu vi a subir aquela montanha do Sequel, com meu cachimacho, porque é meu Fusca, carregado de coisas lá atrás, saí do monte, falei, eu vi. Eu falei, e eu vi também a casa. Quando entrei na casa, eu falei, uau, eu vi essa casa. Nos tem feito conhecer. E não pense que eu só creio quando Deus me fazer conhecer o que Ele vai me fazer amanhã. Não. Eu não preciso ter revelação do que vai me fazer amanhã Deus para eu crer. Eu tenho que crer porque a palavra de Deus em si já é uma revelação. E está ao meu dispor. Ainda que não tivesse um livro, como disse Paulo, que a palavra de Deus está diante da tua boca. Ainda que não tivesse um livro. Alguém me mandou mensagem, olha, há um projeto que os reis da terra, no mundo inteiro, querem recolher as bíblias. Primeiro, fabricar uma bíblia artificial inteligente, ou como é que chamam, virtual, ou como é, onde mudaram muita coisa. Porque o Vaticano, não é nessa teoria de conspiração, eu não quero saber. Aí depois, quando essa bíblia entrar em ação, vai se proibir a antiga Bíblia. Vai se recolher, vai se queimar, não se vai se fabricar mais. E esses brasileiros são muito emocionados. Aconselho as pessoas para comprarem Bíblias. Comprem Bíblias. Isso é antigo. Comprem Bíblias, mas até hoje continua. Comprem Bíblias. Porque há uma Bíblia inteligente, inteligência artificial. Não tereis essa. Quer dizer, muitos tolos estão a acumular Bíblias. Uns já devem comprar 100 Bíblias. Podem recolher ela. Guardei a tua palavra no meu coração, Deus, para não pecar contra ti. Acabou. Então, isso é só um cheirinho daquilo que Deus nos deu ou vai nos dar para as promessas que ainda não aconteceram, que nos foi revelado, ou que Ele nos vai lhe dar gratuitamente e que já foi revelado. Muita coisa. Eu vi o tempo do que fica. Eu vi. Eu não estava na estalagem. Estava. Antes mesmo que eu tinha tido uma revelação, antes do coronavírus, no tempo que estava no monte, em que estava lotado, aliás, a estalagem estava lotado, já não tinha espaço. Que eu fazia vários cultos cheios e depois ao ar livre. E eu vi isso. O quintal lá fora, o ar livre cheio, o beco cheio, na rua cheia. E uma voz soou. Quando isto acontecer, quando falo uma voz, é só curiosidade, ou então uma maneira só de falar. Deus, o Espírito de Deus. Não pense que é outro não. Falou, quando você ver isso acontecer, e no momento que a igreja estava vazia, um lugar pequeno vazio. Falar isso às pessoas, e falei, eu creio que todos que eu falava não queriam duvidar à minha frente, né?
Como que esse homem também, cada revelação que ele tem, igreja há muitos anos vazia, está a falar em quê? Epa, isso acontecia com todos os rapazes, não todos. Quando eu acabava de dar uma revelação, saíam da igreja e iam se como, o que tu acha da revelação? Epa, isso é complicado, muito complicado. Como é que é? Muito complicado. Toda hora estamos ouvindo isso, porque não sei... Cada dia a igreja está a continuar a ser vazia. Já vai, não sei, 14 anos na altura. Ou 15. Como é que é? Saíram daí escandalizados. Mas eu sabia que inevitavelmente iria acontecer. Pode demorar. E o Espírito naquele dia me disse, quando isto acontecer, é hora de mudar daqui. Em outras palavras, não sai daqui. Eu dou um sinal para você sair daqui. Quando eu não tiver espaço para pôr pessoas. Era impensável chegarmos até esse ponto, humanamente falando. As lutas eram muito grandes. A oposição, os tranca-rua, os antiprogressos, os tranca-almas. Depois se cumpriu a visão. Mas antes também tive uma visão e vi esse lugar. E me foi revelado. Vais ter um templo muito grande. E vai vir muito povo. Você precisa orar assim, 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 assim. Para ter um som suficiente para manter aquele povo. E eu orei 7 dias, 30 dias e mais tarde 90. E me foi dito, ora 7, 30, 90. E está aí o templo, lotado. Eu vi. É essa a promessa. O Espírito Santo nos tem feito conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Esse é só um cheirinho, é muita coisa. Estou à espera de uma reunião. Me foi dito, eu chorava. Me dá almas, imitando até a oração do quem? Do John Wesley. Quando somos meninos, queremos imitar tudo. Oh Deus, me dá almas. Me dá almas. João hoje dizia, me dá 100 homens. Senão me mata. Não, esse que falou, senão me mata é outro. João ele disse, me dá 100 homens. E eu viro com o mundo com as patas no ar. Nós ouvíamos aquilo. Grande oração. Há 18 anos atrás. O outro disse, me dá almas, oh Pai. Senão me matam. Eu não quero viver sem almas. Mata-me, ó Deus. E nós repetíamos essas orações. Mata-me sem alma. Me mata, ó Deus. Naquela agonia de muito clamor. E uma vez o Espírito Santo chegou até mim e me disse, tu um dia vais pregar em uma reunião onde terá 2 milhões ou mais de 2 milhões de pessoas. Eu não vou morrer sem houver não somente essa e outras se cumprirem. Pode vir mesmo que, olha, me mandava vir te matar, vou te falar, não vais conseguir me matar, amor, irmão. Você me pergunta, por quê? Porque aquele que criou os céus e a terra disse que eu pregaria no lugar com 2 mil. Eu ainda não preguei, como é que você vai me matar? É muito forte, né? Se alguém me dizer, vão fechar a tua igreja, eu vou falar, podem fechar, mas eu vou pregar a mais de 2 milhões de pessoas, meu irmão. Ainda não preguei. É muito forte que você está ouvindo, né? É? 2 milhões de pessoas, ou mais de 2 milhões de pessoas. Isto vai acontecer.
Antes de vir, não sei se essa revelação foi dada a mim ou ao Mário, já não me lembro. Mas que o Mário, né? O Mário veio e me disse, tive um sonho para ele, no deserto. Alguém me disse, teu pai vai ter já 500 almas. Era impensável. Se só você não tinha, você vai falar em 500. Tinha mais ou menos 30. Rondava o número para 30, 40. Se todos irem para a igreja, dava 40. E era impensável todos irem para a igreja no mesmo domingo. Uns dos filhos ficavam doentes. E havia renda. Turnos que foram esse domingo, o outro não vem. Tinha sempre aqueles que eram permanentes, mas há um povo da renda. Esse domingo veio outro grupo. E o rapaz me falou, alguém me disse no sonho, teu pai já vai receber daqui a pouco 500 almas. Ouviu? Essa fase já passou, long life. Mas é o Espírito Santo que nos revela o que nos é dado gratuitamente por Deus, não por homem, por Deus. Eu tenho muitas promessas reveladas. Vê, por exemplo, vocês que querem lutar comigo. Falaram que vieram 3 marabus poderosos da África para virem lutar comigo. Vocês vieram para perder. E eu confirmei essa aqui que é verdadeira, porque eu senti antes dele falar, dessa pessoa, senti no espírito que havia uma carga muito grande. Eu já conheço, sei quando é que é um novo poder que entra na guerra. Já dou conta. Porque quando um poder é novo que entrou na guerra, então você sente a carga, o jogo, na oração, nos ombros, na mente, sei lá. Por causa da experiência, já sei. Ainda bem falei antes que essa pessoa falasse isso. E quando essa pessoa mandou essa mensagem, só confirmei. Vocês vieram para Matagane. Será um congolês. Eles vão fazer. Ele já sabe, sim. Um congolês, um nigeriano e um senegalense. E são um país muito forte na bruxaria. Os 3. A parte de Angola, o Egito, são muito fortes. Mas olha o recado que eu estou a vos dar a vocês, ou para os secos que vieram para a guerra. Vocês vieram para morrer. A não que vocês façam o que fizeram os 10 bruxos que vieram do Zaire o ano passado. Aqueles 10 bruxos foram inteligentes. Os 10 baborixás com descendência africana e vieram para a guerra por causa dos seus ancestrais. Mas eu vi, eles não ousaram entrar na guerra, gritaram, Xê! Homem algum orou como este homem. Em outras palavras, esse não é um para atacar. Tenho certeza que, como usaram da prudência, voltaram vivos. Se vocês entrarem assim comigo, não voltam. É no caixão. Sabe por quê? Já vou terminar a minha mensagem. Sabe por quê? Porque eu recebi uma promessa. Quando ele me enviava para ir abrir igreja, ele me falou assim, nenhum se susterá diante de ti todos os dias. Não é. Essa também é promessa. Qualquer crente pode tomar essa. Mas fica mais revigorada quando aquele Deus que escreveu isso, ou que falou isso, voltar a falar. E diretamente a uma pessoa. E aquilo que vocês chamaram lá de logos. Ou rema. Não, logos é outro. Que é a letra. A rema. Que não tem nada de rema nenhuma. Vocês foram inventando. Está a cuidar, né, Ana de Jesus? Ana de Jesus aqui foi curada. Ana segunda disse aleluia. Alexandre disse caca, muito forte.
Paulo diz, Deus nunca perdeu batalha, ninguém aguenta. Mônica, sim. Quando ele me enviava para começar esta obra, eu achei-me incapaz. Fiquei com medo das consequências, dos embates. E ele me fez várias promessas. Uma delas é essa aqui. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Ou então, ninguém vai prevalecer diante de ti todos os dias da tua vida. Por isso, todos os grandes marabus que entram na guerra comigo, eu lhes cito esse versículo. Edificar, é a mesma coisa. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O marabu cai. Pum. Porque alguém me prometeu assim. Alguém me prometeu. E esse alguém é um vencedor. Chama-se Jesus, que ninguém conseguiu lhe derrotar. Quantas vezes que no espírito senti-me apertado? No espírito. Apertado, parece que iam me vencer. E eu gritava, Senhor, lembra-te que tu me prometeste que ninguém me venceria. Na hora, as forças são recobradas e são maniatadas. Bem resolvido o problema. Vocês vieram para a guerra, né? Então vocês vieram para morrer. Ou vocês usam prudência, ficam distantes, somem estudar, depois voltam. Se entrar na guerra, tem que me vencer. Se você não me vencer, eu vou te vencer. E quem for vencido vai ser morto. Porque eu fiz um juramento diante de Deus. Quem me vencer me mata. Se for vencido, tenho que morrer. É um pacto de sangue. Aleluia! Glória a Jesus Cristo. Mas qual sangue? Está a pensar que é sangue de quê? Dos humanos? Meu sangue. Como deixa o teu sangue? Através de vida de sacrifício. Quem me vencer pode me matar. Mas nem todos que eu venço eu lhes executo. Mas esse nível, quem foi vencido é executado. Porque é nível dos grandes. Esse nível, a luta não é como aí de baixo, não. A luta de baixo, o derrotado volta, sai a correr. Nesse caso, o inimigo diante de mim, né? Aqui não. Aqui se luta no ringue, toda arrecada aos 3 para o céu. Então, me ouvi. Faz o que fez o homem da Índia. O homem da Índia, quando ele veio, não chocou comigo. Aqui é no ringue, fechado. Dificilmente falo essas coisas no Facebook, nem mais no Zoom. Vou terminar. É no ringue fechado. No ringue fechado. A guerra no ringue fechado significa só um sai vivo. Os dois não podem sair vivos. Lá não tem empate. E quem perde não sai vivo. É o caminho que vocês escolheram. Venham para a guerra. Amém. Deus abençoe todos vocês. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar. Estevão Lourenço, é melhor ir já embora. O pai não morre. Sim, não, eles vieram para morrer. Eles também poderão ir. Se só terminarem só em guerra tática, sem choque. Fazer somente estudos de fiabilidade, não sei quem, aconselhamento, aconselhar o que está no terreno. Aí vão voltar. Entrou no ringue, tem que me vencer. E eu, se te vencer, vou te maniatar.
Se eu te maniatar, vou te despojar. Vocês vieram para entregar a África na minha mão. Perderam a guerra, a África toda estará nas minhas mãos. Eu não vos falei que a guerra já não era em Angola. Angola é um território que foi vencido. Eu mando em Angola. Yeah! Aleluia! Me deram umas revelações aí. Esse só vou mandar no quê? Mas até não tem revelação nenhuma, não tem muito profundo. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Oh, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Como a corça suspira pelas águas, como a corça suspira. Tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Aleluia. Agora vou curar os enfermos. Eu tenho a necessidade também de ministrar cura aos que estão doentes. Deixa tirar a minha esferográfica. Chegou a hora da consulta médica. Todos doentes aqui, o médico se posiciona para vos curar. Lá. Paulo Ernesto Próspero. Antônio da casa, não sei quem, meus 2 filhos acordaram. É Antônio. Doentes, estão curados teus 2 filhos. Os 2 filhos de Antônio foram curados, são os segundos depois da Ana de Jesus. Antônio da Costa Cainda. Você que está doente, manda aí. Só os primeiros, né? Depois o resto vou ministrar em grupo. Minha mulher hoje foi tirar a amostra na medula para saber se ainda tem câncer no sangue. Depois que o apóstolo orou e determinou. Estamos à espera do resultado, tá? Já temos o resultado. Muitas dores nas costas e estômago. Rosilene Lima. Rosilene. Receba a cura, Rosilene.